partir de agora, o Jornal da Manhã recebe a secretária nacional da Juventude, Emily Coelho. Ela é paraibana, participa da gestão do governo Bolsonaro no Ministério da Cidadania, da Família, que é capitaneado aí pela ministra Damares Alves. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Você está há pouco tempo, não é, nesse cargo. O que é que você já tem visto da situação da juventude aqui no país nesse momento, principalmente no momento de pandemia, Emily? Bem, Daniel, eu estou há aproximadamente 5 meses no cargo, representando 47,2 milhões de brasileiros, né, que são a população jovem do Brasil. E durante a pandemia a gente teve uma piora substancial, não só no desemprego, mas nas questões de saúde mental. A gente fez uma pesquisa em parceria com o Conselho Nacional da Juventude, chamada Juventudes e a Pandemia. E nessa pesquisa foi a maior pesquisa realizada com juventudes no Brasil, e a gente teve um retrato de tudo que estava se passando nas 5 regiões em relação à juventude. E realmente a saúde mental tem sido um problema muito grande. A gente tem o suicídio como a segunda causa de morte entre jovens meninos no mundo. Então, a gente tem dado uma atenção muito especial. Eu falo que a questão de saúde mental e de prevenção, automutilação e suicídio não pode ser algo que é só falado no Setembro Amarelo, que é o mês de referência, mas tem que ser uma política pública que é perpassada em todos os meses. Tem que ser algo reiterado todos os meses, porque a cada 40 segundos uma pessoa tenta se suicidar no mundo. Então, é muito importante dar atenção a isso. A gente tem esse número alto de pessoas tentando suicídio, mas efetivamente, de que forma que a Secretaria pensa nesse combate? Nós temos trabalhado junto ao Ministério da Saúde com a conscientização, porque a questão do suicídio, ela vai muito do debate, do diálogo, de conversar, de aquela coisa, não é frescura, gente. Pessoas que querem se suicidar estão aí a todo momento dando sinais, e a melhor forma de combater o suicídio, que é totalmente combatível, é algo que é evitável, né? É com o diálogo e conversando mesmo, falando com os profissionais, desmistificando as questões de doenças mentais mesmo, doenças psicossociais, e a gente vem trabalhando junto ao Ministério da Saúde nesse sentido. Emily, em relação ainda a essa situação, existe uma diferença aqui na região Nordeste para outras regiões nesse quadro que vocês constataram, ou particularmente o Brasil vive uma situação desse jeito realmente? O Brasil vive uma situação muito parecida, mas a gente tem na região Nordeste a questão de jovens do interior, principalmente na parte rural, que sofrem muito com as questões de suicídio, por acharem que não há oportunidades e olharem para o futuro com uma certa desesperança. E a gente tem trabalhado muito através de um programa que eu vou falar um pouco à frente, que é o Programa Horizontes, que ele o nome do programa ele já foi dado no sentido de dar um horizonte para o jovem, para que o jovem olhe para o futuro com esperança e com perspectiva. Ele é voltado para capacitação e empreendedorismo, e a gente tem um olhar muito sensível para o jovem do meio rural, né? O jovem, a gente vem falando que a gente quer jovens empreendedores rurais no Brasil inteiro e no Nordeste especificamente, né? Com esse olhar para o interior. Nesses dias você passou por algumas cidades aqui da Paraíba, né? Quais foram? Nossa. O que é que você conseguiu sentir em relação a esse tema e também a outras necessidades que foram apontadas? Foi muito engraçado, porque eu vim pra cá de recesso, né? Eu vim passar a semana do Ano Novo. E aí eu vim com o Caio, eu conheci Caio algumas semanas atrás e disse: Caio, eu tô indo pra Paraíba. Vamos começar a articulação e mobilização com os gestores municipais que vão estar assumindo agora, né? Os prefeitos eleitos, vereadores e gestores que vão estar assumindo. A gente fez uma peregrinação. Só sábado a gente rodou mais de 1.000 quilômetros no interior, né? Então, assim, foi muito cansativa, mas foi muito gratificante. A gente foi em Princesa Isabel, Aparecida, passou por algumas outras cidades. Sábado passado a gente foi em outras cidades, fomos em Monteiro, Umbuzeiro. Então, eu realmente saí conhecendo o interior, o Cariri, o sertão da Paraíba, que eu conhecia poucas cidades, e eu acho que a maioria dos gestores da Paraíba eu consegui conversar nesses dias, e é muito importante sensibilizá-los quanto às políticas públicas de juventude. Você esteve no interior da Paraíba, fez essa viagem de mais de 1.000 quilômetros. O que você sentiu? Como é que você viu a situação dos nossos jovens aqui no estado, aqui na Paraíba? Eu senti algo que eu já percebia, que é justamente, principalmente assim, eu já ouvia de jovens e de gestores que o jovem, principalmente o jovem do interior, ele migra para a capital por não encontrar oportunidades nas suas cidades.
E eu vim conversando com gestores no sentido de criar programas, criar projetos que fomentem o empreendedorismo e as vagas de emprego para os jovens no interior, para que ele entenda que ele tem perspectiva e que ele tem possibilidades onde ele está. Até porque, com essa migração, eu conversando com gestores, que eles perdem o fundo de participação municipal. Então, não é interessante que haja essa migração exacerbada do interior para a capital. Não que eu esteja proibindo as pessoas, não. Se o jovem quiser ir para a capital, vá. Mas que ele entenda que os vínculos que ele tem na sua cidade, que eles podem ser fortalecidos, que eles podem ser fomentados e que ali ele vai conseguir florescer mesmo, no lugar onde ele nasceu. Me fala sobre esse programa que você já falou um pouco, que pode ajudar nessa situação que você trouxe aqui, o Horizontes, né? Como é que ele funciona? Como é que as pessoas podem ter acesso? Claro. O programa Horizontes, ele foi lançado em outubro, por meio de uma portaria. Assim que eu assumi a secretaria, eu fiz uma avaliação mesmo de todos os programas e projetos que existiam e vi que a maioria deles, de certa forma, lidavam com a questão da inclusão produtiva do jovem. E eu pensei, por que a gente não faz um grande programa mesmo, não é apenas um projeto, é um grande programa voltado para a inclusão produtiva e capacitação do jovem. Porque eu escuto muito, e nas andanças aqui pelo interior eu vi muito, falta capacitação, a gente não consegue capacitação, não consegue cursos, é tudo muito difícil, o acesso é muito difícil. E aí a gente lançou o programa Horizontes, até porque eu acredito muito no empreendedorismo como uma forma de inclusão produtiva dos jovens, porque a gente sabe que os programas e políticas públicas de transferência direta de renda, eles são muito necessários em momentos emergenciais, tal como aconteceu agora com o auxílio emergencial, que foi fornecido pelo Ministério da Cidadania do Governo Federal. Mas eles não sustentam, tanto é que o auxílio emergencial já está aí caminhando para a sua última parcela. Então, as políticas públicas de inclusão produtiva, elas são a forma realmente de tirar o jovem de uma situação de vulnerabilidade e de garantir que esse jovem vá ter dignidade. Então, o Horizonte ele é voltado para isso, para a capacitação do jovem, principalmente para soft skills, fomentando o nanoempreendedorismo e o microempreendedorismo, que acontece muito entre os jovens. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sempre dou esse exemplo, que durante a pandemia, no meu Instagram, eu vi muitos jovens que pegaram o auxílio emergencial e começaram e reinvestiram, não gastaram dinheiro, pegaram esse dinheiro e começaram seu pequeno negócio. Eu sempre dou o exemplo dos bolos decorados e dos cupcakes e dos bolos de pote, porque virou uma febre. No meu feed era o que mais aparecia e muitas meninas agora são empreendedoras, muitos jovens agora são empreendedores nesse nicho, né? Viram uma oportunidade e agora estão aí empreendendo e já são agora muitas vezes a fonte de renda da família. Então isso é muito lindo, eu vejo com um olhar muito promissor esse programa, e o jovem ele é empreendedor por natureza, ele gosta de fazer as coisas, e também junto com o programa Horizonte a gente quer capacitá-lo para o uso de mídias digitais, para que ele use isso não apenas para ficar olhando fotos, mas que ele use isso como uma ferramenta para conseguir renda, para conseguir se promover e promover o seu negócio. Eu tenho conversado com os gestores, apresentei o programa Horizontes para os gestores, para que a gente trabalhe na captação de emendas parlamentares impositivas para a gente conseguir fazer o Horizontes aqui nos municípios da Paraíba. Nem todo candidato a um trabalho ou nem todo jovem que busca o empreendedorismo tem essa preparação, essa capacitação. Mas a gente tem algumas regiões na Paraíba que já tem uma tradição voltada para um mercado, né? O Horizontes prevê isso também? Há um estudo sobre a região e quais as necessidades daquela região para que o jovem possa se inserir naquele mercado e até mesmo para melhorar e evoluir esse mercado, porque o jovem ele traz capacidades como criatividade, inovação, coisas que muitas vezes há setores da economia que precisam e que não têm, não desenvolvem. E que por não permitir muitas vezes que o jovem entre nesse setor, não consegue ter um crescimento produtivo. Como é que você vê isso e existe esse enfoque dentro do programa? Claro, a gente trabalha muito em construção com o gestor municipal. É o que eu tenho falado, não adianta eu criar um programa e fazer uma coisa hermeticamente fechada e querer impor para que todos os que forem executar façam o programa do jeito que eu quero. O Horizonte não é feito dessa forma.
Tanto é que os pilotos a gente fez com organizações da sociedade civil que enviaram os projetos e a gente selecionou os melhores projetos, porque já vem sendo feito a questão da capacitação para o empreendedorismo, já vem sendo feita muito, muito bem pelo terceiro setor. E nós estamos aqui para entrar como parceiros, como fomentadores e junto também dos gestores municipais e estaduais, a gente vai desenhar para a especificidade dos municípios, porque a gente vai trabalhar principalmente com convênios. Então, no convênio, a gente trabalha junto ao ente que vai receber o recurso e eles mandam um plano de trabalho e a gente trabalha na aprovação, porque eu acredito muito que os gestores eleitos e os gestores que foram selecionados para estar ali, eles sabem a realidade do local. Então, como o Brasil tem 5 regiões muito específicas, não adianta eu querer fazer algo e achar que vai dar certo em todos os lugares, porque a realidade do Sul e a realidade do Norte é totalmente diferente. Então, esse incentivo certamente é uma forma de combate à violência. E a juventude, ela é muito vítima da violência, pelo tráfico de drogas, enfim, por situações de vulnerabilidade. Como é que a Secretaria tem analisado esses índices de violência aqui no Brasil, principalmente envolvendo os jovens, e o que é que a Secretaria da Família pode fazer junto à Secretaria do Assunto, a Secretaria de Segurança, para reverter essa situação no Brasil? Então, a gente tem um olhar muito sensível. Os jovens, eles morrem muito em crimes violentos, infelizmente. Principalmente os homens, né? Os jovens homens, eles se envolvem muito nesses crimes violentos e têm uma mortalidade altíssima. A Secretaria vai trabalhar junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, num plano nacional mesmo, voltado para a prevenção de mortes violentas e principalmente junto com a Secretaria da Família, da secretária Ângela Gandra, no fortalecimento dos vínculos familiares, porque eu acredito que famílias fortalecidas são sociedades fortalecidas. Então, quando a gente fortalece esses vínculos familiares, a gente diminui índices de suicídio, diminui índices de mortes violentas. Então, a gente vai estar trabalhando muito nesse ano de 2021 nesse sentido. Isso passa pela redução da maioridade penal, porque eu vi aqui que a sua secretaria se manifestou favoravelmente à aprovação de uma PEC que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 14 anos. Isso ajudaria o combate à violência? Porque é um tema bastante polêmico, né? É bastante polêmico esse tema, especialmente porque muitas pessoas entendem que reduzir a maioridade penal vai diminuir a criminalidade, mas o objetivo de redução de maioridade penal não é da pena em geral. Quando você vai estudar o direito penal e os criminalistas clássicos, eles entendem que o objetivo da pena não é diminuir a criminalidade. O objetivo da pena é diminuir a sensação de impunidade social. Porque o que é que acontece? Quando você pune um criminoso, a sociedade se sente protegida pelo Estado, né? Então, o objetivo de diminuição ou de aumento de pena nesse sentido não é diminuir a criminalidade no sentido geral. Ainda eu queria pontuar que, especificamente no sentido dessa PEC, ela foi voltada para crimes hediondos, então não é para todo tipo de crime, é para estupro, assassinato, crimes hediondos, porque realmente há uma sensação social de impunidade. A ministra Damares já deu algum parecer em relação a esse posicionamento? Não há posicionamento oficial do Ministério. Esse é o posicionamento apenas de uma das unidades. Da Secretaria, no caso. Essa sensação de impunidade a gente vê todos os dias quando a gente assiste um jornal, quando a gente abre um portal de notícias e a gente vê crime em cima de crime, em cima de crime, em cima de crime. Ajudar o jovem a sair desse mundo de criminalidade por meio da educação é um caminho. De que forma que a Secretaria da Juventude está trabalhando com o Ministério da Educação para buscar novos caminhos justamente para isso? Eu tenho trabalhado junto com o secretário Carlos Nadalim, que é o secretário de alfabetização. Eu li uma notícia, antes de assumir a secretaria ainda, que eu fiquei muito triste. Aqui na Paraíba a gente tem um dos índices mais altos de analfabetismo do Brasil. Eu fiquei muito triste ao ler esse dado e principalmente nos jovens, né? Tem muitos jovens que são analfabetos, não apenas analfabetos, mas analfabetos funcionais. Eu tenho entrado vamos fazer um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Alfabetização para que a gente tenha jovens que façam os cursos que estão fornecidos gratuitamente online do Conta Pra Mim. E meu objetivo é que tenhamos jovens contadores de histórias para que os jovens sejam os alfabetizadores dos mais novos, né? Então, a gente vai trabalhar muito para que tenhamos jovens que não apenas
leiam, mas compreendam o que eles leem, porque é assim que eles vão alcançar a dignidade, que vão conseguir tomar as suas decisões acertadas. O Carlos Roberto, ele é do bairro da Torre e ouvinte aqui da Jovem Pan, pergunta qual o posicionamento da secretaria em relação ao aborto, que é um tema recorrente para a faixa da juventude. Qual o seu posicionamento em relação a esse assunto? Não só a secretaria, como o governo todo é pró-vida e a vida desde a concepção. Eu fiquei muito triste com o posicionamento do governo argentino, né, de permitir o assassinato de bebês até 14 semanas, porque para mim, desde a concepção, a vida, e interromper por qualquer motivo que seja, a vida, para mim, a minha opinião pessoal é que é assassinato, porque é uma vida. Mesmo nos casos em que o aborto é permitido aqui no Brasil? Nos casos que o aborto é permitido no Brasil, eu como cristã, né, eu entendo a decisão da mulher e a decisão judicial e, enfim, nesses casos, para mim, fica para a vítima a decisão, mas nos outros casos, que é como foi descriminalizado, né, na Argentina até as 14 semanas em qualquer, não é apenas em casos de crime, é para qualquer caso. Eu só tenho tristeza a expressar. A gente tem uma preocupação no Brasil por conta de clínicas que realizam esses abortos de forma ilegal e acabam oferecendo risco para as mulheres e oferecendo risco para os bebês. Com esse risco exposto, porque o aborto vai acontecer. Essa moça que não tem condições de ter a criança, acha que não tem condições de ter a criança, ela vai realizar esse aborto, seja legal ou ilegalmente. Permitir que ela possa fazer isso de forma mais legítima não ajudaria também na própria segurança dessa jovem? O nosso trabalho é no sentido de facilitar as regras de adoção, porque eu acredito que nós temos que salvar as duas vidas, não apenas uma. E conversar com as jovens que optam por levar a gravidez até o final, mas não querem ficar com a criança, para que a gente consiga realmente fazer com que essa criança seja adotada, e que tem várias famílias querendo crianças e que não conseguem. Então a gente vai trabalhar nesse sentido para salvar as duas vidas, não apenas uma. Emily, violência sexual, esse momento de pandemia, e a ministra já mostrou essa preocupação com o tema. Tem crescido os casos de violência sexual, principalmente dentro da família, porque infelizmente esse tipo de situação acaba acontecendo. Quais são as políticas da sua secretaria em relação a isso? As questões da violência sexual têm ficado mais na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, com a secretária Cristiane Brito. Ela tem trabalhado diuturnamente, principalmente com as questões de feminicídio, que estão em números altíssimos, na Paraíba principalmente, né? É uma questão muito problemática do número, principalmente na pandemia a gente teve casos assim, agora no Natal eu vi vários casos, eu fiquei muito triste, que é uma época de festa e de haver feminicídios, mortes dos homens matando mulheres na frente dos filhos, né? Foi um problema muito grave. Então, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres tem trabalhado muito com sensibilização, com a construção de casas das mulheres brasileiras, que é justamente para acolher essas mulheres que estão em situação de violência e vulnerabilidade. Me fala um pouco sobre esse trabalho, como é que está sendo, você aqui da Paraíba, como é que se deu primeiro a chegada até Brasília para assumir essa importante missão, Emily? Então, eu fui ainda no comecinho do governo, em janeiro de 2019, eu fui a convite do secretário Sérgio Queiroz, que é paraibano também. Ele me levou para ser assessora lá na Secretaria Nacional de Proteção Global, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e não poderia dar outra resposta. Quando ele me convidou, fui de pronto. Passei lá 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e fui convidada com ele, né? Ele foi convidado pelo ministro Onyx Lorenzoni para ir para o Ministério da Cidadania e me levou junto com ele. Então eu participei muito das questões do auxílio emergencial, porque logo no comecinho que a gente foi para lá, então foi uma loucura nos primeiros meses no Ministério da Cidadania. E enquanto estava lá, a ministra me fez o convite para retornar ao Ministério dos Direitos Humanos, dessa vez como secretária nacional da Juventude. E eu me senti muito honrada desse convite da ministra Damares, dela confiar no meu trabalho. Foi uma escolha técnica
Então, eu me sinto muito honrada e eu tomo isso como uma missão mesmo, sabe? De estar lá e fazer com que as políticas públicas cheguem para os jovens que mais precisam. Emily, nós tivemos agora em dezembro a aprovação do Marco Civil das Startups na Câmara Federal e no Congresso Nacional, um avanço para essas empresas que estão nascendo no Brasil, e muitas dessas empresas são coordenadas, são comandadas por jovens, né? A gente tem também um projeto dentro da Secretaria, que é o Espaço 4.0, que é levar a tecnologia para as cidades e descentralizar também essa criação de tecnologia, essa perspectiva de novos tipos de emprego, novos tipos de trabalho para o jovem, não só nas capitais, não só nas grandes cidades como Campina Grande, por exemplo, que é um foco de tecnologia muito forte no Nordeste, mas também levar para outros lugares. Como é que a Secretaria está trabalhando junto das prefeituras? Como é que você vê esse avanço da questão do Marco Civil das Startups? Então, nessas viagens que eu fiz semana passada, eu pude apresentar o Espaço 4.0 para os gestores municipais. Muitos não conheciam o projeto, então eu estou tendo realmente esse trabalho de apresentar o Espaço 4.0 para eles. E trabalhei dizendo, eu quero um Espaço 4.0 em cada município da Paraíba. Eu quero que a gente trabalhe para trazer essas salas com tecnologia, porque muitos jovens, o único acesso que tem à internet é através do smartphone. E para assistir aulas pelo smartphone apenas é muito complicado. Então, a gente vai trabalhar para levar o Espaço 4.0 para todos os municípios. Eu já conversei com os gestores que me ajudem aí para conversar com os parlamentares, para a gente ter esse diálogo e conseguir trazer realmente a tecnologia para o jovem, para que ele possa acessar, para fazer cursos e até para se reunir nesses espaços, porque muitas cidades pequenas não tem nenhum espaço para que o jovem se reúna, né? Não tem uma quadra, não tem uma praça assim com uma sala. Então, esses espaços vão ser espaços de vivência também para os jovens. 2 assuntos em um. A participação feminina na política. Aqui em João Pessoa, nós temos hoje apenas uma mulher vereadora. Ela é conservadora, inclusive. E a participação dos jovens também. A gente não tem essa tradição da participação da juventude. Isso tem mudado aos poucos. Mas você tem essa pretensão política, por exemplo, de se candidatar? Como é que você vê a participação dos jovens e das mulheres na política? A gente trabalhou junto da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres para que houvesse uma maior participação feminina, né? Inclusive, eu fiquei até um pouco triste porque na época subiram a hashtag Não Votem em Mulher. E eu fiquei, gente, que absurdo, né? A gente está trazendo essa força feminina. É muito importante ser olhar feminino nas câmaras. E eu fiquei muito feliz nas reuniões que nós fizemos no interior por ter muitas vereadoras e prefeitas, né? Prefeitas e vice-prefeitas mulheres, porque eu acredito que a mulher tem um diferencial, né? Puxando a sardinha, né? Eu, enquanto mulher. Mas nós trabalhamos muito para fortalecer isso. E enquanto Secretaria Nacional da Juventude, a gente vai esse ano. Eu pretendo fazer um congresso voltado para a politização do jovem, para que ele entenda realmente a importância da participação e do controle social, não apenas aquele jovem que quer se candidatar, mas o jovem que vai lá ficar cobrando mesmo, porque a eleição ela acontece num dia, mas o mandato são 4 anos, então tem que ter essa cobrança, tem que ter realmente as pessoas que vão ficar lá atentos às promessas de campanha que estão sendo cumpridas. E quanto a pretensões políticas, eu não tenho. Eu sou técnica, eu gosto de trabalhar do jeito que eu trabalho, com políticas públicas mesmo, do lado de cá. Entendi. A participação jovem sempre foi muito ativa na política, mas a gente não vê tantos eleitos, né, jovens. E aí é onde está o grande problema, inclusive da presença feminina justamente nos espaços, né? Rejuvenescer esses espaços da Câmara, da Assembleia Legislativa, da própria Câmara Federal é importante justamente para trazer essa nova voz que a gente vê. A gente vê muitos deputados hoje, por exemplo, que são jovens e que têm um certo destaque justamente por terem formas de pensar diferentes da mentalidade mais tradicional dentro da política. Isso se reflete nos projetos que acabam refletindo no trabalho de vocês. Vocês, dentro do governo, como vem esse rejuvenescimento necessário? É necessário? Não é necessário? Vocês acham que precisa disso? Porque a gente está lidando com um governo conservador, que é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente tem uma necessidade também dessa renovação. Como é que vocês dentro do governo enxergam isso? A gente tem um trabalho muito bom junto dos parlamentares.
né? Inclusive, assim, a gente dialoga, o executivo dialoga com o legislativo para que as pautas e as políticas públicas que são de interesse, tanto da juventude, né, eu falando especialmente como secretária nacional da juventude, para que hajam projetos de lei nesse sentido, que seja debatido, que fomente-se o debate de políticas públicas de juventude. E com os gestores municipais não é diferente, a gente tem conversado para que as políticas públicas de juventude elas consigam permear todas as outras políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, porque se entende, né, tem essa visão de que o jovem ele está abarcado pelas outras políticas, né, pelas outras partes. E está, claro, mas tem-se a necessidade de ter um olhar específico para o jovem. E é uma população muito grande, é 1/4 da população do Brasil. Então deve ser observada, deve ser tratada, deve ser endereçada. Emily, queria agradecer a sua participação. Antes, queria que deixasse um recado para a juventude que está lhe ouvindo e que está começando 2021, um ano ainda com pandemia, com desemprego em alta e que para o jovem o acesso ao primeiro emprego sempre fica muito mais complicado. Qual a mensagem que você deixa? Bem, primeiramente eu quero dizer que eles saibam que existe uma Secretaria Nacional da Juventude, né? Que esse governo se preocupa com a juventude, apesar do estatuto ser muito jovem, né? Tem apenas 7 anos e eu falo sempre, pensa-se que a juventude já estava na Constituição de 88, mas não. A juventude foi incluída através de uma emenda constitucional em 2010 apenas. Então começou a ter esse olhar para a juventude muito recente. Mas saibam que existe uma secretária nacional, vocês têm uma ministra que se preocupa muito com os jovens. Então, olhem para mim, me busquem, falem comigo, conversem comigo, eu sou muito aberta. Eu quero muito conhecer as realidades e os problemas enfrentados pelos jovens. Eu sei que esse contexto de pós-pandemia não vai ser fácil, mas o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Emily Coelho, paraibana, e que está lá representando a juventude na Secretaria Nacional de Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.